Começa agora o programa Espírito e Vida, uma produção da Federação Espírita do Rio Grande do Norte. Um bebê nasce do encontro de duas células reprodutivas que se juntam numa só e em poucos meses se transformam em bilhões, constituindo um corpo onde cada célula sabe o seu lugar, de modo que as do córtex cerebral serão radicalmente diversas daquelas que constituem os cabelos, por exemplo. Mas ambas vieram da mesma célula original. Qualquer criança, então, perguntaria: quem ensinou essas células a se comportarem assim? Uma sequoia, árvore que chega a ter 100 metros de altura, 35 metros de diâmetro e a viver 1000 anos, nasce de uma pequena bolota, uma semente que guarda toda a exuberância do maior ser vivo do planeta. Que extraordinária arquitetura! As forças celestes que equilibram os mundos, impedindo que a Lua caia sobre a Terra, ou que o Sol colida com Marte, e as forças que dinamizam o funcionamento do átomo são também demonstrações inequívocas de uma organização superior. E o céu noturno, com estrelas que se contam em maior número do que os grãos de areia de todos os desertos e oceanos da Terra, impõe com sua beleza um indizível encantamento. Reconhece-se o autor pela obra. Frente à grandiosidade do cosmos, à infinitude do tempo e à inatingível complexidade da criação, é fácil deduzir que a inteligência por trás disso tudo não cabe em nossa compreensão. Mas podemos pressenti-la, como um cego sente a luz. Por séculos perguntamos quem é Deus, como se fosse possível lhe dar um nome, como se Deus fosse um super-homem. Não podemos dizer quem é Deus, mas podemos ter uma inicial compreensão do que é Deus. A inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Um bebê, quando nasce, carrega consigo o dom do Criador em cada uma de suas células. Tudo o que temos a fazer é buscar o enriquecimento de nossas possibilidades espirituais, a fim de encontrar em nosso próprio coração a realidade do divino que sustenta a vida, ilumina o sol, produz as galáxias e aguarda pacientemente que, diante de tudo isso, um dia, finalmente o ser desperte. O programa Espírito e Vida de hoje vai falar daquele que nos criou e criou todo o universo. Aos que negam a sua existência, atribuindo a vida a fruto do puro acaso. Mas a verdade é que todas as culturas, de alguma forma, cultuam a sua presença, seja Manitou, Alá, Jeová, Brahma, arquiteto supremo do universo. Nosso assunto de hoje, vocês já perceberam, é Deus, ou melhor, a visão espírita de Deus. E quem vai falar sobre esse assunto conosco é Maria Irandi Fernandes. Irandi, bem-vinda ao programa Espírito e Vida. Bom dia, Nilo. Bom dia, telespectadores. Eu agradeço o convite da FERN para estar aqui. Estou com muita satisfação, desejando que a nossa conversa possa ajudar no entendimento sobre Deus. Muito bem. Irandi é dirigente do Grupo Espírita Garimpeiros da Luz e estudiosa da doutrina. Irandi, a pergunta número 1 do Livro dos Espíritos indaga o que é Deus e não quem é Deus. Por que Kardec faz a resposta dessa forma? Por que Kardec não se refere a Deus como uma personificação e pergunta o que é Deus? Deus é imenso, é sabedoria, Ele é soberano e de onde nós estamos, dada a nossa condição de atraso ainda, nós não temos palavras para definir Deus.
Então, nós também não podemos personificar Deus, porque não o conhecemos. Ele é o incriado, é eterno, e nós não temos como dizer quem é. Então, para Kardec, pedagogicamente, para o nosso melhor entendimento, para a compreensão geral, é melhor que se saiba, que se pergunte e que se responda. O que é? Ele é a causa primeira. Ele foi quem tudo criou, foi quem tudo fez. Então, nós não podemos humanizar Deus como um velhinho de barbas brancas. Nós temos que pensar que é uma energia, nós temos que compreendê-lo como uma energia superior, como algo grandioso que foge à nossa compreensão. Apesar dessa dificuldade de entendimento sobre Deus, nós podemos senti-lo, nós podemos intuí-lo, tanto nas grandes coisas, como nas ciências, no cosmos, como também nas pequenas, nos nossos pequenos problemas, nos nossos sofrimentos. Em tudo nós sentimos a presença de Deus. Ele é tão majestoso que consegue entrar em todos os lugares, em todos os problemas, nos grandes e nos pequenos, no que a gente não compreende e nas nossas mínimas situações de sofrimento e de dor. Essa coisa que você se refere de sentir Deus, não seria porque a nossa inteligência, o nosso intelecto é pequeno demais para perceber essa ideia tão grandiosa que é Deus? Exatamente. Herculano Pires, no livro Pedagogia Espírita, ele nos diz que a consciência é um santuário da religiosidade, que o homem conscientemente já busca Deus. Então, embora nós não tenhamos essa condição de nos expressarmos sobre Deus, nos faltem palavras, nos faltem adjetivos, mas a nossa consciência, a nossa intuição é de que Ele existe, nós temos essa certeza íntima, que Ele existe, que Ele nos protege, que Ele nos criou, que Ele está em todos os momentos, nas leis e nos movimentos da criação. Jesus, ele muda a maneira dos homens, das pessoas, tratarem, conversarem com Deus, não é? Até então, Deus era considerado o Senhor dos exércitos, não é? Aquela coisa vingativa, irada, terrível, não é? Que inclusive vingava os erros dos pais na segunda e na terceira geração. E Jesus se refere a Deus como Pai, de uma forma carinhosa, de uma forma afetiva. O que é que isso representa para nós? Jesus, o maior pedagogo que nós conhecemos, ele utilizou palavras e formas exatamente para que a nossa compreensão sobre determinadas coisas se tornasse mais fácil. E como o Pai é o gerador, é a fonte, é aquilo que nos protege, é quem nos criou. Então Jesus usou Jesus como Pai exatamente para nos aproximar dele como filhos, para que nós tivéssemos o que tenhamos mais intimidade com ele. É a aproximação do Criador à criatura. Jesus usou isso tanto que nos ensinou a orar, Pai nosso que estás nos céus. E o Pai Nosso é uma verdadeira conversa de filho para pai, pedindo proteção, pedindo o alimento, pedindo que não deixe cair no mal, que não deixe, que não lhe aconteça nada. O Pai Nosso é um pedido de acolhimento, de proteção do filho para Deus. Isso foi que Jesus quis nos mostrar, nos ensinar, chamando Deus de Pai. E chamar Deus de Pai é uma forma carinhosa, respeitosa, não é? Deixa de ter aquela relação de temor, não é? Aquela coisa de temer a Deus e passa a existir agora uma relação de amor. Irandi, a próxima pergunta é a seguinte, que Jesus afirma assim, bem-aventurados os que têm puro o coração, porque eles verão a Deus. E a pergunta vai ser, essa pureza de coração então facilita essa visão de Deus? Mas você vai responder daqui a pouco, quando a gente voltar do intervalo. Não saia daí, voltamos já.
Estamos de volta e continuamos conversando com Irandi Fernandes sobre Deus, o Deus na visão espírita. Irandi, a pergunta que eu deixei no primeiro bloco. Quando Jesus afirma que os que têm puro coração são bem-aventurados, porque verão a Deus, ele coloca como uma condição sine qua non a nossa mente e o nosso coração está no estado de pureza para que a gente perceba melhor a presença divina? Exatamente, porque só os que têm puro o coração, só os que se libertaram já dos atavismos, dos preconceitos, dos julgamentos, do orgulho, da vaidade, do egoísmo, é que tem realmente essa condição de pureza no coração. E quanto mais a pessoa vai se liberando dos sentimentos inferiores, vai ficando mais leve, vai tendo contato com o que é superior, e aí vai conseguindo entender Deus, compreender Deus, sentir Deus. Quanto mais pesados nós estamos com os nossos sofrimentos, com os nossos sentimentos pesados, com as nossas imperfeições, mais dificuldades nós teremos de aceitar Deus, de sentir Deus. Embora possamos acreditar, não conseguimos senti-lo. Então, por isso que Jesus disse, abençoados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Os que já são puros, os que já têm perfeição, os que já estão numa boa situação evolutiva, eles conseguem sentir Deus, ver Deus permear em todo canto, o sentem no coração, o sentem nas coisas, na natureza, tem muito mais facilidade de ver simbolicamente, de sentir Deus. Algumas pessoas dizem que acreditam em Deus, têm firmeza nesse pensamento da existência de Deus e citam provas da sua existência como manifestação da divindade. Quais seriam para nós essas provas? Como seriam para nós essas evidências da existência divina? Há um postulado da própria ciência, né, que diz que não há uma causa sem efeito. A pergunta 4 do Livro dos Espíritos, eles falam sobre isso, respondem a Kardec. Então, toda causa tem um efeito. É só olhar ao redor, no universo, na natureza, no próprio corpo humano, e nós podemos ver o que o homem não pôde fazer é obra de Deus. Porque se assim não fosse, nós estaríamos invertendo ou negando o axioma científico de que não há efeito sem causa. Então, tudo aquilo que o homem não fez é obra de Deus, é obra da causa primeira, é obra do Criador. Então, a própria existência da natureza, o sol, o mar, a lua, as estrelas, o funcionamento de toda a estrutura universal seriam essas evidências de Deus? Ou seja, só a mão de Deus explica tudo isso? Nós vemos todos os dias, há bilhões de anos, né? O sol, naquela hora apropriada, ele se põe e horas depois ele renasce, ele aparece novamente, sem que ninguém acione isso. É uma coisa natural. Assim como as marés sobem e descem a cada 6 horas, em todos os oceanos, sem que tenha a mão de ninguém. Não há um botãozinho eletrônico que possa fazer isso ou modificar. Então, isso é obra de Deus, não é obra do homem. E tantas outras coisas que nós, às vezes, nem nos apercebemos, o desabrochar de uma flor, uma pequena semente que se transforma numa árvore exuberante, tantas coisas que o homem é incapaz de fazer e que estão aí como a prova maior e incontestável da obra divina. É ter bom senso, é ter sensibilidade e ter os olhos abertos para as coisas, não é? As pessoas dizem assim, Deus é fiel, as pessoas até colocam adesivos nos automóveis, né? Deus é fiel, Deus é justo, Deus é onisciente, Deus é poderoso, né? Ou seja, colocam atributos na natureza divina. Deus não é muito mais que isso. Deus não é, na verdade, a própria existência desses atributos. Deus é
tão grandioso, tão inconceituável, que falar essas coisas seria estar apequenando Deus. Porque se ele não fosse uma dessas coisas, fosse infiel, não fosse justo, não fosse bom, ele não seria Deus. Então, os atributos de Deus, exatamente, Deus único, Deus eterno, imutável, imaterial, todo-poderoso, justo e bom, isso aí ainda não dá para conceituar Deus. Então, realmente, nos falta vocabulário para definir Deus. E essas coisas que se usam aí, respeitando o nível de cada um no seu entendimento sobre Deus, não vamos censurar ou julgar, mas tudo o que nós falemos sobre Deus é pouco, é curto, é acanhado, porque Deus é ilimitado, infinito, nós não sabemos nem conceituar o que seja o infinito, imagine conceituar Deus. Os próprios espíritos, os benfeitores espirituais, espíritos de boa elevação moral, eles não têm conceito sobre Deus, eles não entendem Deus, eles escutam nas colônias espirituais preleções sobre Deus, que já também não vêm com tantas informações amplas, mas que até para eles o conceito de Deus ainda não é tão abrangente pela impossibilidade da compreensão. As pessoas acham, né, que depois de desencarnar, todas as respostas surgirão, e as pessoas de repente vão ver a Deus. E não é bem assim, pelo que você falou, não é? Ou, bem rapidamente, para a gente fechar o bloco. Jesus, um espírito que dizem evoluiu em linha reta, teria conhecido a natureza íntima de Deus, Irandi, rapidamente? Jesus se enquadra nos espíritos puros e evoluiu em linha reta porque não buscou atalhos, ele subiu moralmente, né, de forma reta, na verticalidade e, segundo Divaldo Franco, ele talvez não tenha evoluído nem na nossa dimensão terrena. E por isso, pela sua pureza, pela sua bondade, pela sua sabedoria, ele sentiu Deus, ele esteve muito perto de Deus, ele percebeu Deus, ele esteve sintonizado, como continua, muito sintonizado, muito em comunhão com Deus. Muito bem, o assunto não terminou, nós voltaremos daqui a pouco, ainda conversando sobre Deus com Irani Fernandes. E no próximo bloco, quem vai fazer as perguntas são os nossos telespectadores. Voltamos já. Vamos agora ao quadro O Espírito e Vida Responde, com pergunta dos nossos telespectadores à nossa convidada de hoje, Irani Fernandes. Deus castiga? Não, Ronaldo, Deus não castiga. Nós estamos sujeitos à lei de causa e efeito, à lei de ação e reação, é uma lei divina. E então as aflições que nos chegaram ontem, que nos chegam hoje e que por acaso poderão chegar amanhã, são meramente resultado daquilo que nós praticamos. Muitas vezes nós encaramos o sofrimento como o castigo de Deus, mas na realidade Deus não castiga, até porque Ele não se magoa, mas Ele quer o nosso progresso. Então, as nossas ações boas, nós recebemos bênçãos e graças por elas. E as nossas ações negativas, nós recebemos o sofrimento e a dor como causa de reparação. Para que nós possamos reparar, reaprender e para que nós possamos agir com amor. Então, Deus não castiga. O nosso sofrimento é como o resultado dos erros que nós praticamos. Ou como diz Leon Denis, o homem é arquiteto de si mesmo. Nós somos o resultado daquilo que praticamos.
tanto no lado positivo como no lado negativo. Deus não é cruel, Deus não castiga. Deus é Pai, Deus é amor, Deus é caridade, e o interesse e a vontade que Ele tem, a destinação que Ele nos deu, foi a felicidade que nós alcançaremos quando evoluirmos, à medida que formos evoluindo. Deus é uma energia ou é uma pessoa? Deus, como já foi falado antes, Deus é indescritível. Nós não podemos dizer que Deus é uma energia ou uma pessoa. A própria pergunta do Livro dos Espíritos, a primeira pergunta, diz que Ele é a causa primeira. E nós não podemos personificar Deus. Deus é uma energia, Deus é amor, Deus é a soberania, Deus é o Criador, Deus é a extensão, é a amplidão de tudo que nós podemos conhecer. Tudo que nós conhecemos, tudo que nós podemos perceber, tudo que nós sabemos, Deus ainda é infinitamente maior do que tudo isso. Não há como, não está no nosso entendimento ainda, na condição evolutiva que nós estamos, de compreendermos ou de definirmos Deus. Deus não é uma pessoa, mas Deus pode ser classificado como uma energia, mas não uma energia que nós possamos dizer qual é, nem como é. Deus é indefinível. Existe um Deus espírita? Jesus, quando esteve na Terra, ele, antes do seu Calvário, ele, com os seus discípulos, ele disse que pediria a Deus que enviasse um outro Consolador para que pudesse relembrar as coisas que ele havia dito e esclarecer tantas outras que ainda não era possível entender naquela época. E esse Consolador, como sabemos, é a doutrina espírita que chegou através da codificação realizada por Allan Kardec. E daí nós vemos que a doutrina espírita vem nos mostrar mais esclarecimentos sobre Deus. Deus está acima de tudo e até acima das religiões, porque a função da religião é apenas nos religar a Ele, fazer essa conexão entre o homem e Deus. Então, Deus está acima de tudo. E a doutrina espírita nos explica exatamente isso, tirando do homem a sua condição de homem, a sua condição hominal, e também o afastando do condomínio de certos segmentos religiosos que querem ter a preferência ou a escritura de que Deus pertence a essa ou aquela religião. O Espiritismo tem o Deus único, o Deus imutável, o Deus que rege todas as coisas do universo. É o Deus igual para todos. Para as religiões tradicionais, Deus criou o mundo em 6 dias. E para a doutrina espírita, como é? Está na Gênesis, no capítulo 12, que quando Moisés falou sobre a criação do mundo em 6 dias, pela falta de conhecimento científico das eras geológicas, ele realmente estipulou como 6 dias entre o nascer do sol entre o nascer e o pôr do sol. Mas, na realidade, isso, depois do conhecimento das ciências, ficou comprovado que seria impossível, porque as explosões, a dissipação daqueles gases, teriam que levar centenas de anos para serem afastadas para que houvesse vida. E Allan Kardec, na Gênesis, ele fez algumas comparações entre a parte científica sobre essa questão do tempo. E ele chegou à conclusão que nem em 6 eras geológicas seria possível a criação da Terra. Allan Kardec nos afirma que para a criação completa da Terra, até que o planeta tivesse condições de vida animal e vegetal, seria preciso mais de 20 ciclos geológicos. Então, essa questão de Moisés foi
também por uma falta de conhecimento de linguagem da época, os 6 dias, mas pode ter sido 6 eras, 6 períodos geológicos. Os 6 dias realmente, cientificamente, impossível. Agradecemos a presença de Irandi Fernandes em nosso programa. Irandi, muito obrigado por ter estado conosco. Eu é que agradeço, Nilo. O nosso programa dá sempre dicas de livros que podem auxiliar no conhecimento e no aprofundamento do tema. Diversas obras tratam do assunto abordado no programa de hoje. Anotem aí: Justiça Divina, de Chico Xavier e Emmanuel. Temor a Deus, de Sara Nosianeu. Filosofia Espírita, de João Nunes Maia, pelo Espírito Miramês. O Livro dos Espíritos, A Gênese, Céu e Inferno, todos de Allan Kardec. Chegamos assim ao final do programa Espírito e Vida. Você pode entrar em contato com a nossa equipe através do e-mail espiritevida@sintv.tv. Agradecemos a sua sintonia e contamos com a sua presença na próxima semana. Muita paz.